Feliz do país que investe em pesquisa, formando elemento humano e descobrindo potencialidades. Aqui, no último ano, o Brasil se manteve distante de países europeus e asiáticos, como a Finlândia, a Coreia do Sul e o Japão, que estão no topo dos que mais investem em pesquisa. O Jackson Guedes, pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal do Vale do São Francisco, conversa com a gente sobre esse cenário. Tudo bem com você? Tudo bem. Jackson, a universidade me parece o melhor dos ambientes, né, para os experimentos, para a pesquisa científica. Isso, hoje nós temos no Brasil, né, a grande parte da pesquisa científica é realizada nas instituições federais de ensino e pesquisa, né, e também algumas empresas públicas, como por exemplo a Embrapa. Então, em outros países nós vemos o contrário, né, a pesquisa é feita muito nas empresas e menos nas universidades, mas aqui no Brasil essa é a realidade que nós temos. As instituições públicas, elas são líderes em pesquisa e desenvolvimento. Eu gostaria que você falasse um pouco da importância que é para o aluno de graduação, né, passar pelo processo da pesquisa científica, por esse aprendizado, e principalmente para a sociedade, né, para o país como um todo. A pesquisa científica ela tem duas vertentes, né? Primeiro, o que eu considero muito importante é a formação de recursos humanos, porque nós envolvemos os alunos desde a graduação. Então, o Brasil tem um importante programa que eu acho que só existe no Brasil, que é o Programa de Iniciação Científica, que desde a graduação o aluno já começa a ter envolvimento nesse mundo da pesquisa científica. Então, ele passa a ser orientado por professores que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, e já desde a graduação ele começa a fazer parte desse mundo da pesquisa. Isso é importante porque já dá uma base para que esse aluno possa ingressar na pós-graduação e, entrando na pós-graduação, pode diminuir o tempo de titulação, né? Então, um projeto de mestrado que é em média de 24 meses, né? Um projeto de doutorado que é em média de 48 meses, quando o aluno tem essa vivência na iniciação científica, ele pode reduzir esse tempo de titulação. Então, nós temos também programas de pós-doutorado nas universidades, onde esses bolsistas de pós-doutorado orientam também alunos de iniciação científica, de mestrado e doutorado. Então, além dessa formação de recursos humanos, nós temos pesquisas em diversas áreas estratégicas para o país, como a área de biodiversidade, fármacos, medicamentos, vacinas, agricultura, informática, e temos até pesquisas que o país apoia, né, na Antártida, corrida espacial, como recentemente nós tivemos esse apoio, né? No final das temos contas, várias pesquisas. E no final das contas, Jackson, é qualidade de vida para a população, né? Muitas ideias que vão gerar essa qualidade de vida futuramente. Isso, tudo isso tende a melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Eu acho que o exemplo mais prático que nós temos foi recentemente essa questão do Zika vírus, que a ciência brasileira deu uma resposta muito rápida de como entender, né, como é que ocorre o processo de transmissão da doença, os sintomas, né, algumas formas de conter o avanço dessa doença, e até mais recentemente a gente tem uma perspectiva de ter uma vacina para o tratamento do Zika vírus e prevenção de casos de microcefalia, por exemplo. Agora, então, Jackson... Oi. Eu vou interromper rapidinho você pelo seguinte, nos últimos 10 anos aí nós tivemos bons incentivos à pesquisa científica, mas parece que a gente tem perdido recursos aí também nos últimos 2 anos, né? Você pode fazer um breve resumo de como está essa situação hoje? Hoje a gente tem a situação que o principal ministério, né, que financia a ciência, tecnologia e inovação é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Então, desde a fusão do Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério das Comunicações, nós já começamos a ter uma perda de recursos. Então, a comunidade científica ela se posicionou contra essa fusão, né? O governo dizia que não iria ter diminuição de recursos, mas hoje a gente está vendo que o recurso está diminuindo cada vez mais.
Então, até 2014, houve um grande investimento, né, nas universidades, no setor de ciência e tecnologia como um todo, mas de 2015 para cá, esse investimento começou a cair. Então, para você ter ideia, somente no ano de 2017, o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia ele foi contingenciado em 44%. Então, ele chega hoje a 3,2 bilhões de reais. E existe uma perspectiva que para 2018, esse contingenciamento sofra um corte de mais 15%. E o orçamento de todo o Ministério vai ser reduzido para 2,7 bilhões. Então, isso fica praticamente insustentável, manter toda a estrutura que foi criada no país e manter a qualidade das nossas pesquisas e a competitividade com outros países. Pois é, eu vou dar uma pausa na nossa conversa, Jackson, para exibir um exemplo de pesquisa promissora que vem lá da Universidade Metodista de Piracicaba, São Paulo. Veja só. Você consegue imaginar um achocolatado natural produzido a partir de sementes de jaca? Durante uma aula, alunos do curso de nutrição da Unimep descobriram que isso é possível. E lá no curso, eu peguei algumas jacas verdes e tentei fazer com que os alunos produzissem algum produto. Uns fizeram um doce com a polpa, outros usaram as sementes, rostando, cozinhando. E a partir daí, observamos que tinha um cheiro diferenciado, meio adocicado, meio de chocolatado. E aí, com o colega, a professora Érica, tivemos a ideia de trazer aqui para desenvolver mais. Fizemos uma iniciação científica, mas queríamos desenvolver alguma pesquisa um pouco mais aprofundada. E aí gerou um projeto em parceria com a Exalc. A partir das primeiras evidências encontradas nos testes realizados na Unimep, começaram os estudos sobre o aroma de chocolate. A gente fez os primeiros testes de torração da semente de jaca e daí descobriu-se que tinha então os compostos, algumas pirazinas que são as mesmas que são parecidas com as encontradas no cacau e que tinha esse aroma de chocolate. E daí começou toda a pesquisa em cima e a patente que foi gerada em cima dessa pesquisa. A gente pensou, né? Uma vez que já torrada no laboratório a semente já exalava aroma de chocolate, por que não tentar processos similares ao cacau? Uma vez que o cacau, sem fermentação, não exala nenhum aroma de chocolate. Aqui no Brasil, a gente já conseguiu, então, caracterizar a melhor amostra e os componentes similares que a semente de jaca possuía em comparação ao chocolate. Apesar das descobertas, a pesquisa continua em andamento, buscando novos resultados. Ela vem evoluindo, né, a partir de uma evidência inicial, né? Então a gente está pesquisando e aprimorando aquilo que foi observado anteriormente em sala de aula. Quero agradecer a reportagem dos nossos parceiros da TV Unimep. E Jackson, esse é um exemplo, né, promissor, uma de tantas milhares de ideias que a gente pode desenvolver. De que maneira o meio acadêmico está se mobilizando, né, para tentar mudar esse cenário e evitar prejuízos, aí perder coisas que foram conquistadas nos últimos anos? Nós temos tido uma luta, digamos assim, incansável, né, para que esses recursos eles sejam realocados para a pesquisa novamente, né? Então, o sonho de todos os pesquisadores é que a gente volte a ter o orçamento de 2014, que até 2014 o orçamento da ciência e tecnologia ele dava para atender às nossas necessidades. E a gente tem hoje alguns problemas nas universidades, que alguns equipamentos de ponta que estão em funcionamento, eles já começam a ficar obsoletos, né, por falta de manutenção, e isso é preocupante, né, porque todo investimento que foi feito até agora, ele pode se perder por falta dessa manutenção, por falta de recursos nas instituições. Jackson, está dado o recado, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Conexão. Muito obrigado e me coloco à disposição para outras participações e discussão desse tema tão interessante que é ciência, tecnologia e inovação. Combinado. Até a próxima.
A você também que acompanhou Conexão. Até a próxima, fique com a gente.